Vamos iniciar o nosso estudo hoje, o capítulo 8 do livro Hebreus. Nós vimos nos capítulos anteriores que o autor divino, ele faz aqui diversas considerações para mostrar a nós a excelência do ministério de Cristo. Ele diz na introdução do livro que nos tempos passados o Pai falou à geração antiga, mas que nos tempos presentes a palavra do Pai chegaria até nós por meio do Filho, que é Jesus Cristo, também chamado o Messias. Na abertura do capítulo 8, a palavra nos diz o seguinte: ora, o resumo daquilo que nós temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à direita do trono da majestade. Ele disse que o resumo de todas as coisas que até então ele havia dito era para demonstrar que nós temos à nossa disposição um sumo sacerdote, quer dizer, um sacerdote maior que vive para interceder por nós, ovelhas desgarradas e pecadoras, como nós em verdade somos. Ele diz no versículo 2 que ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. No versículo 2, ele fala aqui com muita clareza que existe um tabernáculo verdadeiro que não está do lado de cá, mas sim do outro lado. Nós precisamos começar a entender com clareza, irmãos, que não existe nada do lado de cá que não seja feito primeiro do outro lado. Se do outro lado está Deus e estão as potestades, os anjos, os espíritos, os arcanjos, e se eles são agentes da criação, e se todas as coisas foram criadas e são sustentadas por Deus, é evidente que tudo o que existe no plano visível tem primeiro origem no plano invisível. Também assim é com a nossa alma. Não é diferente. A nossa alma existe porque antes já existia do outro lado. Esta passagem é importante porque se dava um peso muito excelente para o tabernáculo que Moisés havia feito, segundo a instrução de Deus. Quer dizer, nos nossos dias, o que seria um tabernáculo? A igreja. Um lugar aonde nós nos reunimos para tratar das coisas do Senhor. E também nessas igrejas dos nossos dias, nós encontramos presentes os sacerdotes de natureza humana. A gente vai ver que existe aqui uma comparação entre as coisas visíveis e as coisas invisíveis, dizendo que existe sacerdote para tratar das coisas da vida terrena, temporal, e sacerdotes que tratam das coisas relativas à vida espiritual, ou seja, à vida eterna, e que a gente não pode misturar estas coisas. Ele diz que o sacerdócio de natureza humana, assim como a igreja ou o tabernáculo, nada mais são do que uma pálida figura da verdadeira igreja, do verdadeiro tabernáculo que está do outro lado, na eternidade, no mundo
aonde todas as coisas são originadas e todas as coisas se sustentam. Nada se sustenta deste lado que não seja suportado pelo Espírito de Deus do outro lado. É claro que nós estamos falando aqui de um conhecimento que não é comum nas igrejas tradicionais, porque a igreja, ela caminha destituída do conhecimento que existe do outro lado, na ciência de Deus. Infelizmente, a igreja trata apenas das coisas temporais. E o pensamento dos pastores e dos teólogos também não avançaram além da sepultura para compreender a vida esplendorosa que existe do outro lado, na eternidade. É interessante nós aqui ressaltarmos a experiência que Paulo teve ao sair do seu corpo e ser levado até o terceiro céu, até o terceiro plano, aonde ele viu coisas maravilhosas, das quais o Senhor naquele tempo não permitiu que ele revelasse, porque ainda não era a hora. Jesus é, assim, ministro de um santuário que não está aqui na terra. É um santuário que está na eternidade, que foi fundado por ele e não pelas mãos dos homens. Não queremos aqui colocar os sacerdotes que tratam das coisas terrenas e a igreja, conforme nós a conhecemos, os seus templos e variantes, que eles não têm a sua utilidade e o seu papel no meio do povo de Deus. Nós não estamos afirmando isso, mas queremos dizer com todas as letras que todas estas coisas, todas estas instituições e pessoas que tratam das coisas de Deus ainda estão envoltas nos rudimentos das coisas espirituais. Falta a eles ainda entender aquilo que é mais profundo. Tem que abrir o coração para aprender com o Espírito Santo. É o Senhor, pois, ministro desse santuário verdadeiro, que é o tabernáculo. Do outro lado, um templo que não foi feito pelas mãos dos homens. Todo sumo sacerdote, versículo 3, os irmãos nos acompanhem, é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este, que é Jesus, também tivesse alguma coisa que oferecer. Então, o que foi que ele ofereceu? O que o Senhor ofereceu em sacrifício? A si mesmo, a sua vida. Ele ofereceu a derradeira oferta para que nós pudéssemos ser comprados por bom preço. E ele tivesse como nos libertar das nossas maldades. Porque éramos prisioneiros do pecado. Versículo 4, a palavra nos diz que se Jesus estivesse na terra, nem tampouco sacerdote ele seria, havendo ainda hoje sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, tanto no meio evangélico cristão, como entre os judeus. Existem sacerdotes que, à moda dos sacerdotes do tempo de Jesus, eles continuam oferecendo sacrifícios e fazendo coisas de acordo com a lei. Se ele estivesse na terra, tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés foi divinamente
avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito a ele: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Esta passagem está em Êxodo, capítulo 25, quando Moisés foi fazer o tabernáculo, de acordo com as instruções do Senhor. O Espírito disse a ele: olha, você faz tudo à imagem daquilo que você viu no céu, que foi mostrado para você no monte. Então, quando Moisés fez o tabernáculo, que nada mais é do que a imagem dos templos, ele disse que o Espírito afirmou que ele deveria fazer esse tabernáculo conforme a imagem do verdadeiro tabernáculo. Então, a palavra quer nos dizer aqui que existem muitas coisas, incluindo as igrejas, que são instituições transitórias. Elas não existirão para sempre. E os pastores precisam entender isso. Porque vai chegar um momento que as circunstâncias vão agir de tal forma que vão dissolver as igrejas. Isso por causa da apostasia, do espírito de destruição que vem sobre essa humanidade e que já está no mundo e que já está operando no mundo os erros para que as pessoas possam crer na verdade ou na mentira. Os pastores precisam acordar. O fim dos tempos estão chegando. O fim dos tempos está chegando. Os dias do juízo estão aí diante de nós. E o povo continua achando que vai ter tempo ainda para uma vida de prosperidade. Isso não é verdade, irmãos. O mundo está agonizando em todos os lugares. Nos países mais ricos, nós vemos a vida disfarçada com mais bens materiais. Então as pessoas vão suportando melhor as aflições do presente momento. Mas nos países mais pobres, o que nós vemos? Nós vemos um aumento acentuado de violência, de insatisfação e de manifestação de comportamentos anômalos que se espalha por todos os lugares. Nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque a igreja, ela é uma instituição transitória, ela não vai permanecer para sempre. E quem mostra isso é o Apocalipse, não somos nós. Ali na introdução do Apocalipse, aquelas 7 cartas que foram escritas às igrejas lá da antiguidade, dos tempos passados, são, na verdade, cartas que se referem às igrejas como um todo. Não só aquelas igrejas, mas também as igrejas dos nossos dias. E há um juízo sobre a igreja. E o Senhor não conta com a igreja para testemunhar a favor dele, mas conta com o povo de Deus. O povo de Deus, ele pode estar na igreja como membros dessa igreja, mas cada um que sente esse chamado precisa começar a andar pelos próprios pés, pelas próprias pernas, sem depender de pastores, sem depender de gurus, de missionários, como a gente vê por aí acontecendo. Se você está ouvindo o chamado, se você ouve que o Espírito que chama aí no seu coração para você participar deste tempo de transformação, então, meu irmão, minha irmã, é hora de você começar a andar por si mesmo, independente de qualquer pessoa humana. Você tem a sua Escritura, você tem o Espírito Santo que quer te ensinar, você tem uma palavra reveladora que está te revelando quem é você. Você não é um qualquer, você é uma ovelha que está desgarrada do rebanho verdadeiro. E Deus permitiu que fosse dessa maneira para que outras pessoas também pudessem conviver com você e pudessem ser beneficiadas por você no momento que vier a transformação. É muito sério o que está acontecendo. E os homens ainda ficam pensando que as igrejas vão permanecer para sempre. Não vão. Não vão. Como diz aqui a palavra, são imagens transitórias. São coisas
que representam aquilo que é eterno. Precisamos acordar, irmãos. Versículo 6, mas agora alcançou Cristo ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. O que quer dizer ele? Que o ministério de Cristo é mais excelente do que o ministério de Moisés. E que a nova aliança, ela é superior à aliança antiga. E que nós precisamos atentar para a palavra do Filho de Deus. Na introdução do livro, ele diz, olha, nós temos que estar com os nossos ouvidos bem abertos, os nossos olhos bem arregalados, o nosso coração dilatado para nós ouvirmos essa palavra, porque se nós não ouvirmos, se nós não atentarmos para essa tão grande salvação, nós estamos perdidos. E não haverá quem nos separe da condenação. O Senhor, pois, é fiador de uma aliança muito melhor, porque ela é confirmada com melhores promessas. Quais são as promessas? Da terra de Israel? Não, irmãos. As promessas da terra de Israel já foram cumpridas, mas da terra que vai permanecer para sempre, a Nova Jerusalém. Preste atenção, irmãos, veja como aquela promessa deles encontrar a terra prometida era também uma imagem daquilo que ia ser verdadeiro. O que é que ia ser verdadeiro? A terra prometida definitiva, que é a Jerusalém nova, a Jerusalém celestial que desce dos céus para a terra. É uma coisa só, não pode ter uma nova humanidade aqui se não houver uma nova Jerusalém do outro lado, irmãos. Do outro lado está a causa. Do lado de cá estão os efeitos. É preciso haver novos céus e uma nova terra antes de se estabelecer a nova ordem no planeta. Nós somos chamados para participar disso. O que vamos fazer? Vamos continuar olhando no vazio, irmãos? O que vamos fazer? Como é que vamos esperar essas boas novas? Não vamos esperar trabalhando para o Senhor? Não vamos esperar fazendo alguma coisa pelas pessoas que nós conhecemos? Ou vamos deixar que essas pessoas se afundem aí no mundo ilusório que está cada dia mais poderoso? Quando arrastar, quando levar, você não vai poder fazer mais nada. Preste atenção nisso. Se a primeira aliança fosse repreensível, versículo 7, não seria necessário buscar espaço para a chegada de uma segunda aliança. Ela não era irrepreensível, não era suficiente. Então se buscou espaço, lugar para uma aliança mais completa. Os cristãos precisam conhecer mais em profundidade os propósitos de Deus. E os judeus precisam aceitar a Cristo como Salvador e Messias. Senão fica tudo incompleto, irmãos. O povo fica dividido, cristãos de um lado e judeus do outro. Nós somos, na verdade, irmãos, um único povo que está separado por circunstâncias determinadas pelo próprio Deus. Isso está escrito nos documentos que fazem o Novo Testamento e o Antigo Testamento também. Estamos separados por circunstâncias, mas esse povo um dia vai estar unido e será uma grande nação que os países do mundo vão seguir, vão se orientar por ela. É o que está na Escritura Sagrada, e não existe nada divino no mundo que não seja do judaísmo e do cristianismo, irmãos. Não existe outra coisa. Temos algumas outras doutrinas que são variantes dessas doutrinas ensinadas pelo Espírito de Deus.
Vamos continuar separados, achando que os judeus estão com a razão, ou achando que os cristãos estão com a razão? Que tal a gente tentar buscar um pensamento onde é possível conciliar as duas coisas? Nós somos um povo só, o povo de Deus. O povo escolhido. As almas não nasceram ontem, vocês sabem disso, irmãos. As almas transitam pela história. Elas vivem muitas vezes. Essa é uma realidade que está na Escritura. As pessoas não gostam de ouvir falar nisso por simples preconceito. Já tem conceitos formados no seu coração pelas doutrinas do mundo, por aqueles que se colocaram como professores e mestres que não sabem interpretar a Escritura no ponto de vista do Espírito. Como são do mundo, formulam doutrinas do mundo, querem esconder a verdade das pessoas. Olha o que fizeram com o caso da morte. Criaram várias doutrinas que são mentirosas. As pessoas têm horror à morte porque pensam que vão ficar dormindo até o dia do juízo. Isso é uma mentira muito grande. Não é verdade essa doutrina ensinada por espíritos embusteiros. O povo de Deus precisa acordar para a verdade. Se não for dessa maneira, a Escritura não tem qualquer sentido, irmãos. A Escritura só tem sentido se nós entendermos que esse povo que está hoje sendo pastoreado por Jesus, na verdade são as ovelhas perdidas daquela antiga casa de Israel, que em muitos períodos da história, através da diáspora, foi esparramada aí pelo mundo, irmãos. Foram esparramadas pelo mundo essas tribos do Senhor. Se não entendermos assim, fica tudo muito esquisito, irmãos. No versículo 8, a palavra, ela cita uma passagem que está em Jeremias, no capítulo 31, e que diz aqui algo muito importante para nós. Virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Irmãos, preste atenção nisso. Aqui não se está falando que ele vai estabelecer uma aliança com os cristãos. Ou estou enganado? Eu estou lendo vesgo, que está escrito aqui. A nova aliança a que se refere esse texto não tem nada a ver com os cristãos. O cristianismo é um outro departamento. É um trabalho desenvolvido por Paulo, por determinação de Jesus, para salvar as nações gentias. Preste atenção no que está escrito aqui. O que Jeremias diz é o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Então ele está falando aqui dos judeus, irmãos, das almas judias, das almas que estão espalhadas no mundo e com o povo escolhido. Nós somos um povo só. Isso precisa ficar claro. Eu estou falando aqui do povo de Deus. Eu não estou falando de igrejas. De uma vez por todas, os irmãos talvez aí em outra cidade podem estar um pouco confusos, mas é mesmo uma novidade que está sendo revelada nos últimos tempos. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, irmãos. Como é que essa nova aliança ia ser estabelecida com os cristãos, se a palavra de Deus diz que não é com eles, é com os israelitas? Vamos ler de novo. Talvez eu esteja lendo errado. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, com os antigos, não como aquela velha aliança, no dia em que eles foram tirados do Egito. Como eles não permaneceram na minha aliança, porque foram desobedientes, eu para eles não atentei naquele tempo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias antigos, não é? Farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Não é aliança com cristão. Os cristãos se colocaram no lugar do povo de Deus. Preste atenção, Paulo diz assim:
Cuidado, porque vocês são produto de uma oliveira brava, sem qualidade. Então, estão sendo chamados para serem enxertados na oliveira santa. Isso é doutrina das Escrituras do Novo Testamento. Quem não quiser aceitar, paciência. Todo mundo é livre para fazer o que quiser. Mas, na verdade, é isso que a palavra está dizendo. O que ele vai fazer? Que tipo de doutrina o Espírito vai ensinar na nova aliança para o povo judeu? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel que estão esparramadas no mundo. Vamos fazer sacrifícios, promessas, jejuns, batismos. Vamos fazer o que fazem? O Senhor nos diz, versículo 10, eu porei as minhas leis no seu entendimento. Olha que começa tratando da inteligência. Eu costumo dizer que Deus não é um absurdo. As pessoas, para justificarem a sua maneira de ver a Escritura, criaram as teorias mais estapafúrdias. Algumas de que o mundo foi criado há 4.000 anos atrás, outras há 10.000 anos atrás. Ninguém encontrou ainda uma forma de conciliar a ciência com Deus. Colocaram a ciência como se ela fosse inimiga de Deus. Não é verdade, irmãos. A ciência verdadeira, ela está em perfeita harmonia com a criação de Deus. Desde que a gente não leve a palavra da Escritura ao pé da letra, na sua interpretação radical. Porque senão o mundo foi feito em 7 dias mesmo, dos nossos dias. O que não é verdade. Então o Senhor diz, para começar, eu vou ensinar para vocês uma doutrina. Eu vou mostrar para vocês as verdades que estão além da sepultura, que estão além do mundo que vocês veem, aonde está a eternidade, aonde estão as fontes de todas as coisas, irmãos. Então não podemos pensar numa doutrina que não ensina, não podemos pensar numa igreja que não esclarece, não podemos pensar em pastores que não procuram a verdade, não podemos pensar em pastores que vivem da igreja, que exploram a igreja, irmãos. Isso não tem nada a ver com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus diz, eu vou colocar as minhas leis no entendimento de vocês, pela inteligência de vocês, vocês vão compreender que as minhas leis são as regras do universo, da criação. Se houver um outro mundo habitado em outro lugar, ou se houver 1000 mundos habitados em outros lugares, ou milhares de mundos habitados em outros lugares, não haverá outra lei. A lei é uma só, queridos. É uma lei só. Não existe duas. Um Deus é um Deus só. O Cristo é um Cristo somente, não tem dois. A nossa inteligência precisa aprender a utilidade das regras de Deus para a nossa felicidade. E não é para felicidade passageira, não. Essa felicidade fugaz que algumas pessoas correm atrás, como se corresse em busca do vento. Não encontram nunca essa felicidade, irmãos. É felicidade eterna, em qualquer tempo, em qualquer lugar onde nós estivermos. Jesus, como disse o autor desse livro, veio colocar uma coroa de glória na nossa cabeça, para a gente deixar de servir à morte e aos infernos. Vou escrevê-las no seu coração. Quer dizer, vai estar dentro de nós, não vai estar fora de nós. Não vamos usar a lei pendurada no pescoço para alguém dizer que nós somos de Deus. Não precisamos usar um crucifixo para dizer que nós somos de Cristo.
Não está na aparência, mas está dentro do nosso coração. É aí que ele vai escrever a sua lei. Ademir, aí está escrito que é o pastor que vai escrever a lei? Não é. Gabriel, está escrito aí que é o pastor que vai escrever a lei? Não é. Quem que vai escrever a lei? O Espírito Santo de Deus. É Ele que vai fazer essa obra aí dentro do nosso coração, irmãos. É uma obra que Ele faz e sela. Fez uma vez, selou, acabou, não escapa mais. Então você na sua oração, você meu irmão que está aí longe, pede para o Espírito Santo fazer essa obra aí no teu coração. Pede para Ele fazer, pede. Insiste. Tem gente que é mole, tem gente que é frouxo. Não pede com vigor, pede ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim. Escreve no meu coração as tuas leis. Porque eu não quero transgredir as suas leis. Me dá força, Senhor, para viver as tuas leis com liberdade, sem que seja necessário um constrangimento da lei. Que eu possa viver a lei do Senhor com alegria. É uma obra do Espírito Santo, irmãos. Não é obra nossa, não. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um mais o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, você conhece o Senhor? Conhece o Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão. Todos, o povo de Deus e todas as nações. A mesma palavra diz que o mundo se encherá do conhecimento do Senhor depois da grande tragédia. Do mesmo modo como as águas cobrem os mares. Todos me conhecerão. Ninguém vai mais precisar ensinar ninguém. O conhecimento de Deus, da sua ciência e de todas as coisas relacionadas com Deus estará em todos os lugares. Esses conhecimentos estarão em todos os corações. Esse é o estado da humanidade futura. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Eu serei misericordioso para com as suas iniquidades. Irmãos, olha, eu não sei da vossa parte, mas da minha parte, por exemplo, eu tenho muitas iniquidades cometidas no período em que eu não conheci o Senhor. E depois do período que eu conheci o Senhor, o que dizer dos meus pensamentos que às vezes são vãos? Jesus disse que a gente peca em pensamentos, irmãos. Então, quando nós estivermos diante do grande Senhor, naquele dia, como é que nós não vamos precisar da sua misericórdia? Do seu perdão? Mas a palavra nos diz, olha, serei misericordioso com aqueles que são misericordiosos. Perdoarei aqueles que perdoam. Repartirei com aqueles que repartem. Então, se pedimos misericórdia, precisamos ser misericordiosos também. Não estamos aqui para enfeitar a igreja, irmãos. Não estamos aqui para fazer de conta. Chega de beijar a mão de padre. Chega de beijar a mão de pastor. Chega de achar que o pastor é diferente de você. Assume o seu sacerdócio. Assume a sua condição de filho do Altíssimo. Filhos e filhas do Altíssimo, irmãos. Vós sois deuses, diz a Escritura. Então você precisa das pessoas para andar, para discernir, para saber o que fazer da sua vida. Você tem que aprender por você mesmo, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Serei misericordioso para com suas iniquidades. Eu já fico mais tranquilo. Não disse totalmente tranquilo, mas eu já fico mais tranquilo, porque sei que posso contar naquele grande dia com a misericórdia do Senhor. Dos seus pecados e das suas prevaricações,
Não me lembrarei mais. Amém? Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece e perto está de acabar. Amém? Então, precisamos compreender o que é essa nova aliança. Judeus e cristãos, ambos não compreendem bem estas coisas. A nova aliança não veio só para os cristãos, veio também para os judeus. Os judeus precisam compreendê-la. Senão serão atropelados pelas circunstâncias e pelos eventos graves que vêm sobre esta humanidade. O Senhor nos abençoe no seu amor e misericórdia. Amém.